Pessoal, boa noite, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer recebê-los. Obrigado pela presença de todos. É um prazer recebê-los aqui hoje. Estamos tentando trazer algo diferenciado para o mercado, tentando fazer algo diferente, inovador. Vou contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, vocês conhecerem um pouquinho da Parra, um pouquinho do Alexandre, né? E onde vocês estão, né? Bom, a nossa história começa assim. Então, eu sou o Alexandre, sou formado em Direito pela Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, pós-graduado em Contratos na PUC. Tenho 30 e poucos anos de mercado no varejo, né? Seguindo uma linha familiar, né? No ramo de calçados. Vou contar e vou acabar fazendo algumas analogias aqui, afinal é o nosso maior business, né? De conhecimento. E estamos tentando fazer essa migração, né? Desse conhecimento do varejo para o ramo imobiliário. A empresa familiar é o grupo Alexshoes, né? Então você pode acessar alexshoes.com.br. Nós temos lojas físicas lá na Avenida do Oratório, né? No Parque São Lucas. A história começa há muitos anos atrás, na feira, com meus avós, com meu pai e por aí foi. Todo mundo sabe que em 2020 nós tivemos aí um grande marco, né? Com certeza na vida de todos, que foi a pandemia. Então nós estávamos trabalhando, crescendo, voltado no varejo, e-commerce, vendendo em diversas plataformas, crescimento exponencial, até que um dia tem um corte. Vem um corte brusco, a gente tem que repensar negócio, colaboradores, fornecedores, a gente tem que reformular tudo, né? E nesse processo de reformular, de tentar entender um pouquinho do que estava acontecendo conosco, a gente começa a flertar com outras possibilidades. Então, assim, a gente sempre foi Casas Bahia, né? Dedicação total a você. Então, sempre foi calçado. Então, se eu ganhasse R$1, eu comprava R$1 de sapato. Se eu comprasse 2, era 2 de sapato. Até que a gente começa a conversar. Tem aqui a minha testemunha, aqui, que é o meu cunhado, né? Que é o Jaime, que constrói. Ele fala pra gente, mas eu tô vendendo, eu tô construindo, e tá acontecendo. Eu lá parado, com a loja fechada, um monte de gente sendo tratado como bandido, um monte de gente, não, de colaboradores, né? Querendo uma evolução, né? Uma solução. A gente não conseguia abrir, nosso segmento não era útil na época, fechado, ficamos 91 dias, se não me engano, na primeira vez fechado, né? Milhões em estoque, e aquilo fez a gente repensar. Aí meu cunhado falou assim, não, vem cá, vem conhecer, e ver como que eu faço. Aí eu falei, meu pai, vamos lá. Aí chegamos lá, fomos ver as obras dele, ó, essa obra faz isso, acontece isso, faz isso, ok, papapá. Ele falou, a maior dificuldade é o terreno, o resto a gente resolve. Eu falei, bom, o terreno, eu conheço um monte de imobiliário, conheço corretor, tem outros negócios, vai aparecer negócio, né? Mas infelizmente não é assim que funciona o nosso ramo imobiliário. Comecei a panfletar, a conversar com outros imobiliários, falei, quero um terreno, quero construir isso, quero fazer aquilo. Até que surge um parceiro comercial, ele falou, olha, eu tenho um terreno, né, vamos fazer uma sociedade e tal, e aí começamos ali esse primeiro passo. Então, o início de tudo, da construção. Fomos iniciar esse processo de entender o mercado da construção, como funcionam os custos, como que a gente pode trabalhar melhor nesse cenário, e
né, e buscar resultados em outras fontes de renda, né, familiar. Acontece que a gente começa a construir, o prédio vai saindo, vai construindo, não, você só pode vender quando estiver pronto. Você só pode isso, você só pode aquilo. E o prédio ficando pronto e você lá, bancando o prédio. Aí, a gente já tinha vendido 1 ou 2 unidades com pessoas bem próximas, um investidor aqui, um negocinho ali, bem informal. O prédio está pronto. E nada de venda. E nada de venda, o prédio pronto. Só que nós somos um pouco acelerados, já começamos outra obra. E vamos para outra obra. E a segunda obra pronta. Terminando. E nada de venda. Aí falou, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Aí nós começamos a ter o seguinte problema. Sem vendas, não tínhamos visitas nos nossos imóveis prontos. Ficamos 4 meses, incríveis 4 meses sem visitas. Não tinha uma visita nas nossas unidades. Desesperador. Desinteresse em conhecer o imóvel. Eu batia na porta de um monte de gente, de várias imobiliárias, ninguém queria nem lá ver. E falou assim, então vamos fazer um lançamento. Vamos fazer um lançamento, vamos fazer um evento, vamos chamar todo mundo lá, o Fabião foi, esteve presente, tiveram presentes 6 empresas, 6 corretores no evento. O Fábio foi um deles. E dali, nada. Chamamos 85 pessoas. Incríveis 85. E só 6 estiveram presentes. Aí surge, não sei se você já ouviu falar, o que é um ponto de inflexão. Né? Um ponto de inflexão é um momento da virada. Quando que é o momento da sua virada? Quando é o momento que a gente vira, né? A sua vida torna, né? As coisas no seu caminho mudam de direção. E o momento do nosso ponto de inflexão foi, peraí, não estou vendendo, então vamos fazer o seguinte, eu estou fazendo um mau trabalho. Eu divulgo mal, a minha concepção era assim, a gente está divulgando mal. Então vamos fazer o seguinte, vamos mapear as imobiliárias, vamos captar mais corretores, porque deve ter sido isso, captava com pessoas erradas. Vamos tentar colocar um plantonista no local, vamos fazer fotos e vídeos, então, em vez de o pessoal vir para tirar foto, eu faço a foto, eu faço o vídeo, vamos fazer um canal no YouTube, que aí ele já não precisa, porque o que acontecia? Os corretores tinham dificuldade, perdia, não tinha espaço no celular, então com o YouTube ele conseguia acessar, não pesava nada e conseguia dar certo. Vamos criar um e-book, então fazer um e-book completo, tal, vamos fazer impressões e vamos distribuir esse material. Aí, bem empenhado, fiz um mapeamento da região, vamos distribuir o material. Meu pai me ajudou na distribuição, pega um sábado, eu com meu filho, que vocês estão vendo aqui, pegamos, vamos distribuir. Passava imobiliária por imobiliária, um monte, nem recebia. Sim, nada quanto. Não, essa aqui tá a gente não trabalha, nem olhava o nosso sobe material. Central, sobe Aí o resultado disso foi 0. Então assim, apesar do nosso empenho de construir todo esse portfólio por trás, de preparar todo esse aparato por trás, nosso resultado continuava 0. Então, continuava sem vender, sem visitas, um negocinho ou outro acontecendo, de pessoas com mais a proximidade, como o Fábio, por exemplo, e surge o nosso momento da virada. Então, a virada foi a gente criar, então vamos criar uma empresa, uma construtora, né, porque até então as SPS, né, nós construímos pelo modelo de SPE, vamos juntar tudo num nome-mãe, vamos divulgar em nome dessa construtora. Então, criamos a Presense para gerir todos os nossos imóveis. Vamos criar um site para gerir o nosso empreendimento. Então, nosso site está aqui, nossas fotos estão aqui, a unidade de 40 metros, 36 metros, de acordo com o que acontecer. Vão aprender tudo sobre o mercado. Então, aí eu falei, peraí, agora vocês mexendo comigo, agora eu vou para cima. Eu vou aprender informativo, vou aprender sobre a FGTS, vou aprender sobre financiamento. Vamos aprender tudo sobre esse negócio. Porque se não está dando certo, eu preciso saber por que não está dando certo. Vamos aprender sobre os custos de compra e venda. Então, vamos falar com o cara do cartório. Você faz com quem? Vamos ligar para ele. Como é que custa? Como é que funciona? Liga para a moça da caixa. E aí, funciona como? Porque até então, quem fazia isso era a corretora, as imobiliárias. Eu não fazia isso. Não era o meu negócio. O meu negócio era vender sapato. Criar mecanismo para chegar até o cliente. Criar canais de conta direto com os clientes. Falei, então, agora eles vão falar comigo. Eu quero atender. E eu atendo. Formas de pagamento exclusivo. O que aconteceu? O forma de pagamento acabou sendo uma segunda fase dessa implementação, que foi o seguinte, comecei a atender, o que acontece no segmento? Não tem entrada, não tem isso, nome sujo, e começa todos os perrengues chiques que a gente sabe do nosso
do nosso trabalho, né? E aí acontece isso, sucesso total. Em 6 meses, praticamente, eu consigo vender todos os imóveis que nós tínhamos feito, nos 2 planos, sozinho. Aí eu falei, peraí, tá acontecendo alguma coisa e o pessoal não tá vendo. Aí tem um amigo construtor, o que ele faz com você? Como é que você vendeu? Conta pra mim. Aí eu falei, fiz isso, faz o seguinte, vende pra mim. Eu não quero fazer o que você faz, eu não quero aprender o que você aprendeu. Eu quero que você faça pra mim. E aí eu começo a trabalhar com os construtores. Só que é o seguinte, eu não sou credenciado, né? Eu estou vendendo o meu, eu posso vender o meu imóvel, eu não posso vender dos outros. Parceria. Então, ó, vem cá, estou vendendo aqui, assina aqui pra mim que eu estou vendendo, com Cresce, aquelas coisas todas burocráticas. Eu falei, não, tá errado. Aí eu sento com a Ju, que é minha irmã, sócia na Parra Andrade, né? Falo pra ela, Ju, é o seguinte, a gente precisa profissionalizar o negócio. Tá vindo, a coisa tá vindo. Só que a gente não está habilitado. Vamos fazer um curso, vamos tirar um negócio. Qual curso que a gente tem que fazer? Esse, vamos fazer. Fizemos o curso, tiramos toda a documentação, tal, imobiliário urgente, tudo preparado, o site captando e o negócio começa a crescer. Então surge a Parra Andrade. Aonde? Onde? Os corretores imobiliários não estavam dando atenção para os nossos empreendimentos, não dava atenção para o construtor, porque meus amigos estavam sofrendo as mesmas coisas que eu, e alguns consultores que estão aqui devem estar falando, ó, é o meu caso, sou eu. Não entendi o que o cliente queria, o cliente falava uma coisa, faz outra coisa. Não entendi as regras para vender minha casa, minha vida, que assim, já tive casos assim, inusitados no escritório. E não consegui enxergar o cliente, como o cliente poderia comprar, que essa era a sabedoria. A sabedoria é saber como ele pode comprar. Vem cá, senta aqui. Você tem um cachorro? Quanto faz o cachorro? Vamos pegar um cachorro. Vamos fazer negócio, a gente faz negócio. Você pode pagar no cartão? É cartão. Vamos trazer negócio para dentro, porque o imóvel está lá parado. Então assim, peraí, se eu tiver se eu conseguir precificar o meu imóvel de uma forma que eu possa correr mais riscos, me ajudava o construtor, ajudava o meu negócio. Então, eu tinha uma margem, a gente tinha um planejamento, isso foi de presença. Eu falei, peraí, se eu vender 10 mil a mais, esses 10 mil, mesmo que o cara não me paga, já está embutido no negócio. Eu já fiz, já estou correndo risco, mas pro cara eu viabilizava para ele, eu parcelava para ele. Vem cá, eu pago. Pagava cartório. Eu pago cartório, não pago cartório para você. Depois você me paga. Eu falei, você é louco, você paga cartório pro cara. Eu falei, eu quero os 250, 300 mil que estava parado. Não adiantava ficar assim. Então, o que acontece com o mercado? A pessoa fica parado, segurando, fica preso, está tudo amarrado, medo, sabe? Então, isso é o que fez a gente profissionalizar e surgir a Parra Andrade. Então, que agora era a hora da gente profissionalizar. Então, o que aconteceu? Nós entendemos o mercado, nós aprendemos e estudamos. Aprendemos o mercado, o tipo de imóvel que o cliente queria, a assessoria que o cliente queria, porque ele queria ser bem tratado. O nosso mercado trata demais, mal demais o nosso cliente, mas de mal demais. Vocês não têm noção. O pagamento, como que ele podia pagar. Relacionamento, então como que esses clientes gostariam de ser atendidos. E por último, que esse aqui para mim é o pior de todos. Horário flexível. Cara, imobiliária abre de segunda a sexta, não abre sábado e domingo, não atende o cliente. Eu falei, puta merda, esses caras vão mandar o abre de domingo a domingo. Você quer saber minha loja? Minha loja fecha 2 dias. Dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. E olha que dia 25 a gente já abriu. Não perde negócio. A gente só, às vezes, não consegue abrir mais porque tem que ter funcionário e tudo mais, senão estava aberto, 24 horas. Mas, esse foi o ponto-chave. Cara, o seu cliente, muitos dos nossos clientes, é CLT, o cara trabalha das 8 às 5, às 8 às 6. Que horas esse cara vai ver seu imóvel? Vai ver à noite, no escuro, não vai comprar. Você tem que estar no cara no sábado, no domingo 10 horas da manhã está lá, 7 horas da manhã. Fala, cara, 7 horas da manhã você pode? 6 horas da manhã você pode? Que horas você pode? Você tem que estar lá para ele. Vamos lá, vamos mostrar para ele o imóvel, vamos trabalhar. Esse foi um dos pontos mais significativos do nosso modelo de negócio. Surge o segundo ponto de inflexão, né, na nossa empresa, na Parra, que foi o seguinte, então, vamos acompanhar o mercado. Nós estamos organizando aqui, nós estamos organizados. Vamos olhar como é que está o mercado, o que está acontecendo. Site de todo mundo desatualizado, é um caos total. Se eu vou fazer uma parceria, o cara nunca aquele imóvel está lá. Imobiliária que não faz parceria, de porrada, que eu tomei de não, é impressionante. Eu falei, pô, atende o cliente, não precisa me pagar nada. Eu falei para ele, atende o cliente. Mas você é louco? Eu falei, sou louco. Atende o cara, ele está precisando, é esse imóvel que ele quer, nesse endereço, nesse número, mas eu não faço parceria, o problema é seu, você não fala, atende o cara. Corretores que não sabem sobre o mercado, não entendia nada sobre Minha Casa Minha Vida, não entendia nada.
Outro dia, atendendo um cliente no escritório, o corretor lá falando um monte de coisa errada na Minha Casa Minha Vida, eu tendo que fazer o jogo de cintura, eu falei, calma. O cliente foi embora, eu falei, amigo, é o seguinte, você só faz isso. Você não sabe Minha Casa Minha Vida. Você tem que saber isso, cara, de cor. Você tem que saber de cor como funciona a regra, faixa de renda, taxa de juros, você tem que saber de cor. Você só faz isso. Você faz o que? Você tem outro emprego? Não, sou barman, fico o dia inteiro. Você não faz, não, só faço isso. Você tem que saber. É obrigação sua saber. Desinformação generalizada. Então você falava com um, o cara falava uma coisa que não tinha nada a ver, mas você não pode construir num raio de 1 quilômetro. Eu falei, o que foi esse negócio desse? Onde está isso? Aí eu ia pesquisar, né? Eu falei, mas esse cara tá louco. Aí o arquiteto não sabe, o engenheiro não sabe, o corretor não sabe, ninguém sabe nada. Imobiliários e corretores não são flexíveis. Então, volta a falar, horário de trabalho e comissionamento. Não, comissão não. Aí não, nunca não, sempre não. Então, vamos ajudar o mercado. Então, é onde começa o nosso plano de ação. Nosso plano de ação da Parra foi o seguinte, parceria exclusiva com os proprietários. Cheguei para todo mundo falando, é o seguinte, você está com dificuldade? Tô, vem comigo. Vem comigo, eu faço tudo para você, eu te ajudo, eu vou fazer o que os outros não estão fazendo. Parceria exclusiva com os construtores, porque o proprietário é o proprietário do imóvel comum. Os construtores já são as edificações normais. Então, a mesma proposta para os dois. Assessoria para os construtores, essa foi a chave. O cara, eu posso construir aqui? O que eu posso construir aqui? O mercado está pedindo 1 ou 2 dormitórios. Nós fomos num empreendimento, o cara fez 18 apartamentos de 1 dormitório. Nossa, Alexandre, eu não consigo vender. Falei, cara, quem falou pra você construir 18 apartamentos de dormitório? Falei, você é maluco, cara. Não vai vender. Baixa o preço. Não baixar o preço não. Falei, então. Falei, melhor, existe uma frase interessante que é o seguinte, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então você já errou. O fim é horroroso, mas acabou. Elimina esses 18 e vai pro próximo. Maximizar a captação. Então, rede de apoio com os profissionais. Então, o que aconteceu? Quando nós estávamos fazendo a presença ali, olhando e tal, eu tinha documentista que não sabia aprovar crédito. O pessoal do banco, que a gente tinha vínculo, não sabia de nada, atendimento péssimo, nunca podia. Maximizamos a captação dos imóveis. Então, eu falei, eu tiro foto, eu faço vídeo, o que eu preciso? Não, eu te dou, tudo bem, mas se quer o meu trabalho? Eu tenho um canal no YouTube, eu faço vídeo no YouTube para você, eu vou fazer o post no Instagram, eu faço tudo. Eu consigo fazer assessoria completa para você em todos os quesitos. Montamos um plano comercial estruturado, então saber quem é que faz parte desse plano, quanto custa, né? E o que a gente tem que fazer para vender. Material de marketing completo, então assim, comecei a ter pessoas do departamento comercial, aí eu quero a foto de tal empreendimento, peraí, só um minutinho, pessoal, gera para mim a foto tal, manda para ele, manda a foto. Porque não quer minha marca, não quer usar a Parra como coisa, não tem problema, eu tenho foto sem nada, te mando a foto limpa, você faz, posta, faz negócio. Treinamento de equipes e parceiros. Aí entra assim, aquele cara que não sabia nada da Minha Casa Minha Vida, eu falei, preciso ensinar esse cara. Como é que eu vou falar isso pra ele? Eu vou fazer treinamento, vem cá, tô com material de apoio. Aí ensina pra ele sobre FGTS, o FIGETS, né, nossos clientes. Você ensina o FGTS, você ensina pra ele como funciona Minha Casa Minha Vida, você começa a trabalhar com ele para poder ele acertar mais. Isso faz com que ele venda mais. E o último que é estar sempre disponível. Quem está aqui sabe, pode mandar mensagem que eu respondo. Entendeu? A minha equipe responde, a gente está sempre de prontidão. Porque nossa intenção, o objetivo final, o que é? A venda. Bom, esse ano nós estamos com uma meta ousada, que é bater R$1 bilhão em imóveis captados. Então, nós estamos muito perto dessa meta, se bobear até junho. A Dani não está aqui, ela está lá fora aguardando, mas ela está sofrendo com a gente. Eu falei, Dani, a gente precisa bater R$1 bilhão. R$1 bilhão e muitos desses imóveis exclusivos. Então, a gente está com um portfólio assim, gigantesco. E qual que é o próximo passo de tudo isso? Né? O que nós estamos buscando? Né? O que a gente vem buscar com esse evento? Qual que é a dinâmica disso aqui? É a conexão. A gente conectar diversos tipos de trabalho para a gente obter grandes resultados. Então, é o construtor conectar com a imobiliária ter uma boa conexão com o correspondente, com o banco, com o cartório, com vários entes dessa negociação, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é venda, obter lucro, obter resultado, e todo mundo nessa cadeia, o cara do cartório ganha, o banco ganha, todo mundo ganha. Então, por que nós pensamos nessa conexão? Qual o reflexo disso? O que está acontecendo com o mercado? O que a Parra tem de diferente, o que buscamos? Como vocês podem fazer parte desse novo mundo?
E o nosso objetivo é vender todo dia. Esse aqui é o... Qual que é a nossa ideia? Por que nós pensamos na conexão? A conexão é a forma, a metodologia que todos deveriam usar para a gente obter excelentes negócios. Então, um oferece instrução jurídica, o outro oferece instrução sobre o cartório, outro sobre a aprovação. A gente consegue montar uma rede de apoio em volta do nosso negócio para a gente obter bons resultados. O que está acontecendo com o mercado? Cada vez mais fechado, as pessoas dialogam cada vez menos. Nós estamos com um grupo de, se você traçar um perfil do nosso mercado, imóveis e imobiliárias na época dos dinossauros, então todo mundo atrás de uma mesa, né, esperando o cliente chegar. Isso não vai acontecer. Essas conexões hoje, os negócios acontecem com eventos ou com ocasiões como a que nós estamos fazendo aqui hoje. Geram bons relacionamentos. Aí me surgiu um dado aqui interessante, né, na concorrência. Bom, como eu sou advogado, eu falei, pô, meu AB é 250 mil, eu recebi um processo esses dias, tinha lá que a AB do rapaz era 500 mil, eu falei, em 20 anos dobrou o número de advogados. Putz, errei. De 500 mil em 2005, nós estamos em 1 milhão e 300 milhões de advogados, mais que dobrou. Aí eu falei, pô, se advogado foi assim, vamos ver os corretores. Olha só, 60% em 4 anos. É corretor para dar com pau. E eu estou nesse número. Nós dois estamos nesse número, né, Ju? Crescemos, nós estamos dentro desse número. Então, o que aconteceu? O mercado está parado? Porque está entrando gente. Ou a fatia do bolo está diminuindo? O mercado de São Paulo, o ano passado, teve 24% de crescimento nos lançamentos. Então, quer dizer, se nós estamos construindo, se nós estamos trabalhando, é porque tem demanda. Menor disponibilidade de locação. Então, é um segmento dos últimos 14 anos. A menor disponibilidade de locação. Quer dizer, não teve pandemia, não estou fazendo home office? Por que está com a menor vacância? Minha Casa Minha Vida, responsável por 61% dos lançamentos. Cresceu 30% no último ano. 60% no aumento dos lançamentos de alto padrão. Então, a gente já está vendo aqui o seguinte, alto padrão e baixo está indo bem. O miolo está sofrendo. O mercado paulista cresceu em 2005 11%, 109 mil unidades. 2026 a expectativa de crescimento é 10%, se depender de mim vai ser mais, porque eu vou trabalhar muito. E a estimativa do mercado brasileiro, isso é muito louco. Em 2025 nós estamos em 125 bilhões de dólares. Em 2034 a projeção é 160 bi de dólar. Não estamos nem fazendo conversão. Olha o quanto nos próximos 9 anos a gente tem tendência de crescimento. O mercado está parado ou está aquecido? Aí eu vou contar a historinha, né? Liguei para um amigo meu esses dias e falei, olha, vou fazer um evento, vem cá, vamos ver. O que ele falou para mim? Porra, eu não vou, cara. O mercado está parado. Está parado. Não tô vendo. Essa imobiliária está fechando. Meus amigos estão fechando a imobiliária. Você acredita? Eu falei, porra, não acredito. Eu falei, eu tenho carteira para me passar? Passa para mim. Ele falou desse jeito, eu não sei o que você faz para conseguir. Eu falei, eu também não. Bom, eu falei, mercado parado, aquecido. Então, assim, e ainda falou assim, minha filha vai fechar a imobiliária, vai mudar para os Estados Unidos. Eu falei, pô, tá legal. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Até o lema aqui do nosso evento, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Que jamais sozinho. Hoje não acontece nada nisso aqui, jamais sozinho. A gente precisa estar junto. Os melhores ao nosso lado. Eu preciso ter o melhor documentista, eu preciso ter os melhores corretores, eu preciso ter os melhores bancos, eu preciso ter a melhor estrutura do meu lado. Quem que é o melhor? Quem que é a melhor imobiliária para o construtor do ao lado? Quem que é a melhor equipe de vendas para o seu lado? Nós temos que ter os melhores. O seu vizinho não é concorrente. Então vamos lá. Aí o lado está aqui, está na minha calçada. E ela tem porta, eu nem tenho porta aberta. Né, Fabiano? A gente sabe disso. A gente conversa todos os dias. A gente troca informação, tem um grupo para trocar informação. Não somos concorrentes. O cara que está pensando isso está maluco. Não é isso. E conectar é fundamental. Então, a gente até fez aqui uma mensagem aqui, né? A gente olha, aqui hoje está fechado ali, mas o dia que eu vim estava aberto. Se você abrir ali, tem um monte de luz. Cada luz ali fora é uma matrícula. Cara, eu fico louco. Uma matrícula. Alguém comprou, alguém vendeu. Alguém comprou, alguém vendeu. Alguém tem intenção, cara. Eu quero isso. Eu preciso disso. A gente precisa fazer negócio. Então, o nosso lema é a conexão. Conexão é tudo. Ninguém está sozinho. Um tem um cliente, o outro tem um imóvel. Um tem assessoria especializada.
O outro tem o acompanhamento de processo. Um tem conhecimento de mercado. O que o cliente precisa? Conectar para multiplicar. Então, se a gente não se conectar, não multiplica. A nossa missão hoje é conectar corretores imobiliários e parceiros para que cada cliente encontre mais do que o imóvel. Encontre uma solução. O construtor precisa de uma solução para poder vender. O nosso cliente precisa do imóvel dos sonhos dele. Ele precisa... a moça do financiamento precisa de um parceiro bom, de uma imobiliária boa para poder gerar bons clientes para ele. Então, tudo conectado. Nossa missão é essa. Bom, o que é o nosso mercado de atuação? Para vocês entenderem onde que nós estamos atuando. Hoje, nós estamos trabalhando em venda, no residencial e comercial, na locação residencial e comercial. E hoje nas principais regiões, mas nosso objetivo é não ter fronteiras, né? Porque o relacionamento abre portas e quebra barreiras. São Paulo, Zona Leste, o nosso maior business, ABC, bastante coisa, falou o nosso grupo de apoio lá do ABC, e Guarulhos, a gente vem trabalhando forte com algumas operações aqui. Só, então você faz tudo, a gente faz tudo. Qual que é a diferença de conexão e conectar? Eu acho que esse talvez seja do que as pessoas mais confundem. O conectar é quando você faz o 50. Eu falo, fiz o 50, acabou. Ninguém liga mais um pro outro. Fez, recebeu? Caiu o Pix, caiu. Acabou. Conexão não. Conexão é igual um cabo de rede. Vai dados, volta dados. Vai informação, volta informação. Eu compartilho com você o que você sabe, você volta comigo. E eu vai com o outro e volta. Eu quero saber o que está acontecendo com o construtor. O construtor está falando para ele, o ferro está caro, vai aumentar o preço. Não, eu quero fazer tal coisa. O que está indo e voltando nessa conexão? Então, a nossa ideia é juntos, né, sermos mais fortes e não celebrar apenas conectar, e sim uma conexão que não se solte, que a gente fique junto sempre. Mas eu sei que muitos aqui vão pensar algo parecido com isso. Eu não faço isso, eu não quero fazer isso, eu não sei como fazer isso, eu não quero dividir isso aqui, campeão. Eu não tenho medo, e se eu dividir eu ganho pouco. Putz, lascou, né? Mas por que não? O que te impede de você navegar em outras direções? Você sem conexão, sempre parado na mesmice, sempre com desculpa, né? O mercado está parado. Aquele meu amigo lá, esse cara aqui, ó. O mercado está parado. Puxa vida. Ganha pouco, eu ganho pouco. Porque está parado, eu ganho pouco. A culpa é sempre do cliente. É aquele que o mercado, ele não erra. É o cliente que não quis comprar para ele. Perde venda para o concorrente e fala, esse aqui eu adoro. Eu adoro que vocês estejam aqui em cima, porque aqui eu entro. Porque se cair na área é pênalti. Porque aqui eu vou trabalhar em cima do concorrente que não consegue prestar o melhor auxílio. Ninguém te procura, porque você não tem conexão, quem vai te procurar? Você não tem conexão com ninguém, quem te procura? O seu telefone vai tocar porque quem vai te ligar? Um consultor te liga, você não tem conexão com ele. Quem vai te ligar para quê? Ele está precisando de alguma coisa? Fica parado atrás de uma mesa? Então assim, a gente tem... Eu espero o telefone tocar. Então a gente tem uma história de uma conhecida nossa, que ela trabalha numa imobiliária aqui em São Paulo, onde ela fica com 5 outros corretores, da 1 às 5 da tarde, sentada atrás de uma mesa, esperando o telefone tocar. Juro por Deus, tocar. Você acredita que o telefone toca? A gente aí nem sabe mais, né? Porque ninguém atende, toca. Fica lá esperando o telefone tocar. Aí eu falei, nossa, o mercado tá ruim. Tá ruim pra caramba, porque você tá... Faltou só máquina de escrever. A ideia da conexão é o seguinte, diante do meu cliente, né, com a minha rede de apoio, como eu posso fechar negócio? Como que eu ganho dinheiro? Afinal, o que eu preciso para fechar muitos negócios? Do imóvel certo? Eu preciso de uma assessoria jurídica. Às vezes é isso que está faltando. Uma assessoria. Ele pode ou não pode comprar? Ah, eles vão casar. Quando vai casar? Saber de lei, como é que funciona? Às vezes é isso que atrapalha a sua venda. Entender o melhor custo. Nossa, se for 244 e 900 eu não pago ITBI. Porra, fala pro cara isso. Consultor, é o seguinte, estou com a venda aqui 250 mil. Se a gente passar 245, não vai pagar ITBI. Ajuda o cara? Porra, ajuda lá. Fecha a venda. Formas de parcelar a entrada, esse para o nosso público do Minha Casa Minha Vida, se você não trouxer essa solução, você não consegue vender. E a melhor taxa de financiamento, qual que é o melhor? Em cima, talvez o Itaú, se é Itaú Personalité, se é Santander Select, não sei. E o que eu não tenho e que a minha conexão pode ter. Porque às vezes quando você faz essa auto-reflexão, você fala, poxa, eu não estou conseguindo, mas eu tenho alguém que possa. Ou então eu estou sentindo que eu vou perder essa venda, porque o meu cliente eu não estou conseguindo atender ele, não estou conseguindo a essência do que ele precisa. Então a conexão é para isso.
eu penso aqui, poxa, não está dando certo, eu vou ligar para alguém. Eu vou conversar com alguém. Às vezes um simples conversar te abre ideias. Então nós estamos lá no escritório, surge uma ideia, eu estou com um cliente que quer um imóvel comercial, quer montar uma academia, quer montar não sei o quê. O que ele quer montar? Poxa, eu não tenho. Peraí, mas eu não tenho. Aí surge uma ideia, aí bate o telefone e liga lá. Oi, Elô, tudo bem? Então, estou com o imóvel aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar fazer negócio. Então essa é a ideia da conexão. Bom, o corretor imobiliário precisa ter visão, precisa de visão. O tamanho da sua visão é o que determina o seu alcance. Se você ficar fechado, não vai conseguir enxergar dentro. Você não vai conseguir. O construtor, se ele não tem uma boa imobiliária que dá uma boa assessoria, o construtor que não consegue ver o que o mercado está precisando, ele não vai conseguir ver, por quê? Porque não tem ninguém contando para ele. Mas ele tem alguém que pode estar ali, ó, o cara constrói também. Ele faz de tal jeito, ele faz diferente. A sua capacidade de enxergar o seu negócio diante da necessidade do seu cliente será o grande diferencial para os seus resultados. Então você entende o que o seu consumidor está buscando. Eu estava lendo a matéria esses dias que existe uma tendência de procura de imóveis de 3 dormitórios. Todo esse tempo só construí 2 dormitórios. Eu falei, 3 dormitórios eu não fiz. Tá, mas será que eu vou ter preço? Aí já começa outra questão. Mas existe. Peraí, vou tentar. Vamos pensar, ver além. Aí, não que eu estou velho, né? Mas, não sei se vocês já viram, mas tem muita gente que está doente, que tem a síndrome de Gabriela, não sei se vocês já ouviram falar. Síndrome de Gabriela é um retrato da novela Gabriela, nos anos 80, mas eu nem nasci. E que no álbum, né, tem uma música, na novela Jorge Amado, tem um álbum que foi cantado por Elba Ramalho, e ela fala que é a questão do ser imutável. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou assim, eu nunca quer mudar. Né? Então são seres imutáveis, não consegue ver o que está acontecendo ao seu lado. Ele não muda por nada. O mundo está caindo lá, eu nasci assim, eu cresci assim. Eu acredito que, espero que não, né? Mas tem muita gente doente. Então aqui hoje, a ideia é a gente tentar entender um pouquinho e tentar ver se a gente consegue passar por cima. Né? E tem uma outra frase que eu crio muito, que eu falo muito. Eu falo isso muito, isso reflete muito dentro da minha empresa. Que são 2 tipos de pessoa. Os que fazem e os que dão desculpa. Então você é quem? Você faz ou você dá desculpa? Porque tem um grupo que é o que? O cliente isso, o construtor não quis, ele não aceitou, a comissão é baixa, o cliente não quer aquilo. Sempre está dando desculpa. A documentista não soube aprovar, ou você que não entendia de como aprovar, ou como poder auxiliar. Né? O banco isso, a caixa está demorando, ou Itaú não sei o que, sempre dá desculpa. Então quem você é? Os que fazem ou os que dão desculpa? E hoje é o seu dia. O seu ponto de inflexão começa aqui hoje. Acontece a sua virada. É simples, você pode. Agora amplie o seu campo de visão. Conecte-se. Às vezes, não necessariamente conectou comigo, mas às vezes lá fora, depois do evento, conversando, você conecta com outra pessoa que você nem imaginava. Então, isso já gera grandes frutos. Mude agora mesmo, porque juntos somos mais fortes. E o que eu preciso para mudar? Primeiro é ter vontade, porque se você está doente, você não vai ter vontade. Não ter medo da mudança, porque às vezes a mudança atrapalha, porque existe uma zona de risco ali, de medo. Né? Então eu falo assim, eu vou fazer isso, ele vai passar a perna em mim, ele vai direto no construtor, ele vai lá comprar, o cliente vai passar o cliente direto. Quantas vezes nós já não estivemos nessa situação, ou de cliente querer passar na frente do nosso trabalho, do imobiliário, ou o corretor querer passar na frente do nosso trabalho também. Muitos. O Fábio, eu tenho um caso aqui, vou contar o caso porque como diz o Paulinho Gogol, né, fato venéreo. Aí o Fábio fez uma visita num empreendimento nosso, ele falou assim, olha, eu acho que essa cliente vai ir direto falar com você. Eu falei, qual que é o nome dela? Elaine. Eu falei, beleza, sei lá, vou procurar a Elaine, tá no peito, o caso é meu, eu resolvo, é seu. Aí a moça veio, falou comigo, eu quero ver esse apartamento, não sei o que. Qual que é o seu nome? Patrícia. Patrícia. Beleza, avançou, vou fechar. Fechou, mandou os documentos. Qual que é o nome dela? Elaine Patrícia. Aí vou, peraí, ligo pro Fábio. Fabião, seguinte. Tô com a cliente aqui, mas ela chama Elaine Patrícia. Puta, é ela. Falei, vamos fazer o seguinte. O que nós fizemos? Vamos marcar uma visita junto e você vai estar lá. Gelado, né? Marcamos junto. Tava aqui o Fábio. Foi ele que mostrou pra você, não foi? Tá aqui. Então, assim,
E esse tipo de atitude, né, que assim, ela não se mostrou uma pessoa decente, né, eu acredito, mas independente disso nós não perdemos negócio. Mas nosso relacionamento se fortalece com esse tipo de atitude. Entendeu? É isso, ele confiou, ele falou, pô, o cara falou pra mim. Então acho que é isso que faz totalmente a diferença. Acreditar, pensar fora da caixa. Então o que está acontecendo que nós não estamos enxergando? Essa é escolher os melhores para estar ao seu lado e compartilhar. Compartilhar é algo muito difícil. Não é fácil compartilhar. Conversar é uma coisa, eu falei com ele. Compartilhar é você passar informações específicas sobre negócios, sobre o que está acontecendo. No ramo do calçados, né, fazendo uma analogia, né, é muito fechado. E cada um tenta abrir uma loja perto de você, fazendo determinadas coisas e tudo mais. E lá atrás, 15 anos, 20 anos atrás, não sei se vocês sabiam, aqui na Zona Leste de São Paulo só tem 6 redes de loja de calçados. As outras, todas as redes que vocês veem no shopping estão na Zona Norte, na Zona Sul, em outros lugares, mas não na Zona Leste. Na Zona Leste só tem 6. Nós somos uma delas. E aí, a gente enfrentando dificuldades, porque as fábricas querem volume, querem negociação e tal. E, pô, vamos compartilhar. Conversa com outro. Resumindo, hoje nós temos um grupo que chama Grupo dos Lojistas da Zona Leste. Que a gente compartilha tudo, desde fofoca até assim, olha, esse produto vendeu, aconteceu tal coisa, essa marca está acontecendo isso, olha, essa marca está ruim, essa marca está bombando. Mas ele tem a loja do meu lado, não importa. A gente compartilha informação, porque através disso a gente cresce. Então por que a gente não pode trazer isso para o nosso segmento imobiliário? O que inibe o mercado imobiliário de ter esse tipo de relacionamento? Por que eu não posso conversar, falar com outro construtor, como é que eu construo? Eu comprei o piso, paguei tanto, o cara do ferro é tanto. Esse engenheiro é isso, o empreiteiro é aquilo. Essa imobiliária já aconteceu isso comigo, não faz negócio com eles. Por que você não compartilha? Né? Então, o nosso mundo no segmento imobiliário é meio que um clubinho e a gente vem para ser disruptivo. E o que a Parra faz e qual área? E em quais áreas? Então, vamos lá. A gente trabalha nas vendas, que é o de praxe. Também fazemos a parte de administração. Então, carteirinha de locação, é algo básico. Lançamentos de empreendimento da planta. Nós vamos falar aqui disso aqui um pouquinho mais para frente, vocês verem a quantidade de trabalho que nós estamos fazendo nesse setor aqui. Assessoria para os clientes. Então, o cliente precisa de assessoria, ele precisa saber como ele pode comprar, como não pode, como é que está o mercado, o que está acontecendo. Há uns 15 dias atrás, fechamos uma venda no escritório. Aí, o rapaz falou assim para o André. Falou assim, olha, o Alexandre ficou o ano passado comigo mais de 1 hora no escritório, sabendo que ele não ia comprar nada. E hoje, fechou com a gente. Por quê? Ele falou, pô, o cara me deu a atenção que eu precisava naquele momento, 6 meses atrás. Semeando. Ninguém semeia, tudo imediatista. Quero para hoje, comissão hoje. O construtor nem recebeu, o cara já está te cobrando porque quer o Pix. Né? A imobiliária não está te cobrando? Você nem recebeu, cara. Não, você tem que receber. Não é assim que funciona. Assessoria para os clientes. Venda de consórcio, é um braço. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. É um braço do nosso trabalho. Construção, a gente continua construindo. Então, eu também continuo construindo, somos na construção. E assessoria para os construtores. Esse aqui é algo novo, que a gente vem trabalhando com muita força, né? Porque a gente percebeu o seguinte, tem muito construtor que não está ou é profissional. Ele não entende regras, ele não entende sobre os impostos, não entende o que o mercado está pedindo, que tipo de imóvel está precisando, se aquela rua é boa, se aquele lugar é seguro. Então, a gente vem trabalhando muito nesse novo segmento. Nessa parte da assessoria para construtores, praticamente faz parte do braço da Parra, né, claro, mas não voltado na venda de coisas, mas sim comigo e com meu pai, sócios na construção. Como a Parra pode te ajudar? Então, a gente começa a trabalhar e fala, peraí, como é que a gente trabalha? Banco de imóveis gigantesco. Então, assim, você vai ter acesso a uma quantidade enorme de imóveis. Eu tenho jurídico interno e externo se você precisar. Estrutura física para receber os clientes. Então, você precisou de um lugar, pô, eu não tenho lugar, vem cá, sempre no escritório. Portas abertas. Eu tenho estrutura para análise de crédito. Então, eu tenho documentista, se precisar, eu tenho um contador para orientar, se caso tem muita MEI, que o cara precisa saber como formatar a renda dele. Advogados. Então, eu posso comprar?
Vou contar um exemplo. Perdi a venda. Isso aí eu perdi. Mas eu ganhei o cliente. Casal comprando, chegou para mim e falou assim, eu vou dar 80 mil reais de FGTS. E o FGTS é todo do meu pai. Eu falei, legal. Você tem irmãos? Tem. Você já falou para os seus irmãos que você vai usar todo o FGTS do seu pai para comprar apartamento para você? Não. Então foi o seguinte, conversa com eles. Porque eu falei para ele, vai dar merda. Vai dar. Ninguém, os irmãos vão falar, por que você, o pai? Por que você deu? Mas o pai quer. Tudo bem, mas vai dar problema. Conversa. Se tiver tudo certo, volta e compra apartamento. Mas se não tiver, é melhor vocês resolverem entre vocês. Porque eu falei, vai ser ruim para sua família, às vezes, uma atitude dessa. Então, são coisas que a gente pensa. Levantamento completo de documentos e certidões, a gente é praxe, mas nem todo mundo sabe fazer isso, por incrível que pareça. Versatilidade de pagamento, então a gente é super flexível nos pagamentos. Recebe comissão, cartão de crédito, cachorro, que vocês falaram, a gente recebe tudo. Assessoria para venda no consórcio, então a gente tem pessoas que auxiliam a gente nesse processo também, nossa equipe. Assessoria para os corretores, então o corretor a gente faz os contratos, a gente faz o marketing, eu faço foto, eu faço vídeo, eu ajudo os corretores em todo esse processo. E assessoria para os construtores, que a gente conversou ainda há pouco, em projetos, em legislação, em análise de mercado. Então, aqui é ZEU, não é? Posso construir quantas vezes? Não posso. O terreno é... O que a gente pode fazer? Então, isso é bem diferenciado. Bom, a nossa conexão é diferente. Então, assim, não é o 50, né? Como eu falei para vocês, não é só aquilo. Todos os nossos serviços estão à sua disposição. Então, a gente está preparado para conectar com vocês em todos os cenários. E a conexão com o corretor e a imobiliária especificamente, a gente traz a possibilidade de você também trazer os seus conhecimentos, então você também vai ter conhecimento, e também os seus imóveis, porque é o seguinte, a gente precisa alimentar aquele banco lá. Para bater 1 bilhão, a gente precisa alimentar ele. Então, quando a gente faz as conexões, a gente consegue grandes resultados. Bom, aqui só um parênteses para falar um pouco do nosso trabalho. Não sei como está o mercado, mas nós trabalhamos dessa forma. Então, a gente paga 50% do ganho líquido da imobiliária no primeiro aluguel, 50% do ganho líquido da imobiliária na venda e 25% para a captação. Então, se você captou, trouxe o imóvel para dentro da locação da venda, a gente também paga 25%, que é bem acima da média do mercado. A gente tem a possibilidade de você cadastrar o seu imóvel conosco de uma forma diferenciada. A gente libera para você direto no portal, com login e senha. Você cadastra os imóveis que você quer. Lógico, a gente controla para ficar parâmetro de fotos, as coisas e tal. Mas direto no portal, eu não interfiro em nada. Você fica no controle, eu jamais vou passar na sua frente. O cliente é seu, o proprietário é seu. Tem uma visita? Falou, olha, fulano, estou com a visita aqui. Você liga para o seu cliente, agenda, tudo, você no controle. A captação é sempre sua, você sempre vai ganhar por ela. A atualização na sua mão, então você atualiza se vendeu, se não vendeu, se baixou o preço, se não baixou, e ganho na captação. Eu tenho corretores hoje trabalhando conosco, vivendo só de captação. Não gosto de atender cliente. Não quero, eu capto muito, mas eu não quero atender cliente. Eu falei, graças a Deus, deixa comigo. Alimenta o nosso site, cadastra o seu imóvel, você ganha, todo mês ele ganha, e a gente aumenta o nosso banco de dados. A gente traz, aproveitando, né, a inovação da assessoria na construção. Então, como é que funciona esse serviço também para entender? Porque às vezes você, corretor, conhece um consultor. Então, se você que está precisando de ajuda, você vai conectar com ele. Quando ele conectar com ele, ele vai falar as dores dele. Ele fala, eu não sei, mas eu acho que o pessoal da Parra sabe. Saber o que o consultor planeja fazer, encontrar o imóvel ideal para ele. Então, às vezes a gente tem que sair correndo atrás para a gente achar esse imóvel ideal. Analisar o potencial construtivo. Então, eu tenho pessoas que conseguem, além do meu trabalho, ver o potencial construtivo, organizar o plano de negócio, o VGV ideal do negócio, e lançar empreendimentos para venda. Então, eu auxilio todos os processos de lançar na planta. O que acontece? A gente pega muitos corretores que não, infelizmente, consultores, perdão, que tem dúvidas ou não sabe sobre precificação. Então, ele tem uma ideia. O cara falou que vende por 6 mil metros quadrados, vou pôr também. Mas os seus 6 mil podem não ser os 6 mil dele. Os 6 mil do outro pode ser baseado num outro tipo de estrutura. Então, você tem uma estrutura enxuta, você tem marketing, você não tem, você tem divulgação. O que acontece
em volta para chegar nesses 6 mil, desse custo dele, a margem dele. Então, a gente faz todo esse trabalho e acompanhamento. Bom, como eu sou do calçado, a nossa meta é vender todo dia. No calçado não tem coisa pior. Entra numa loja e aí você fala para mim assim, eu quero um 35, aí eu tenho 34 e 36. Puta merda. Nós morremos. A gente tem que ter a grade completa. Não posso furar. E esse tipo de visão, né, no varejo, a gente traz pro sapato. Pro imóvel, perdão. Pro imóvel, eu falei, peraí, eu não posso perder venda. Como que eu não tenho de um dormitório? Como que eu não tenho naquela região? Como é que eu faço para crescer ali? O que eu faço para isso? A gente vai atrás. Então, o nosso objetivo é buscar as melhores formas para o cliente realizar o sonho do imóvel. Só que é o seguinte, às vezes a gente tem a falsa percepção que vender é só o contrato de locação. É só o contrato de venda. Não é só isso. O vender todo dia é semear bons negócios todos os dias. Então é vender um consórcio. Ele vai realizar no longo prazo. É vender na planta. É vender um imóvel para uma pessoa de alta renda. Você consegue versatilizar esse trabalho. Então é viabilizar os sonhos de quem quer comprar um imóvel. Então a nossa meta é vender todos os dias. Bom, para isso nós trazemos, a gente traz 2 soluções para o mercado, que é vender na planta. Então é alinhar a conquista do cliente com prazo e data para o sonho dele. Alternativas simples e práticas para financiar a entrada com a construtora. O cliente tem nome e renda, mas não tem entrada. Esse aqui é o maior business do Minha Casa Minha Vida. O cara não tem. Mas o investidor tá. Esse cara é outro. Tudo bem, é uma vender todo dia. É um vender na planta para ele, mas é outro cara. O seu maior negócio, ou até para o seu investidor, é vender para ele. É vender para quem não consegue. Então, como que nós vamos fazer? Então, às vezes, ele vem lá, ele tem lá, tem o nome, tem a renda, mas não tem entrada. Tem 5, 6, 7, 10 mil na FGTS. Então, a gente pode construir. Qual que é a previsão dos lançamentos que eu tenho? Tal mês. Pô, consigo para ele? É a faixa de preço que a renda comporta? O que nós podemos fazer para trazer essa solução? Ou pode ser um outro tipo de solução que nós buscamos para esse cliente. Às vezes ele pode ter um nome sujo, ele pode comprar carta de crédito, você vender, porque você vai ganhar comissão para isso. Mas, tudo bem, ele não vai poder usar a carta porque está com o nome sujo, mas ele pode comprar e contemplar daqui 5 anos, 10 anos, 3 anos. A vida muda, tudo muda. Vender a carta, formar um patrimônio para ele poder atingir esse sonho também. Então, a gente traz ferramentas para que a gente possa, diante dos clientes, sempre apresentar soluções. Ele chegou para você verde e você tem que tentar fazer a venda, fazer amadurecer ele. Então ele chegou lá, poxa, mas eu ganho pouco, mas já pensou em comprar cartinha de 100 mil, vai pagar 500, 600 reais por mês, você comprou imóvel e tal, você vendeu todo dia, você vendeu. Ah não, daqui 1 ano, tem um apartamentinho aqui, você faz 12 de mil, mais não sei o que, o cachorro que vale 5, mais não sei o que, você fechou a venda para ele daqui a pouco. Então você consegue trazer soluções para ele. E o que nós temos de diferente? Relacionado ao imóveis na planta. Localização privilegiada, então a gente sempre tenta trazer empreendimentos com locações estratégicas, isso enriquece a venda. Entrada parcelada e direta, então isso aqui é inovador, isso aqui foi nós que trouxemos para o mercado, sem juros, parcela fixa, sem anual e semestral. Quando eu trouxe isso para os construtores, os caras ficaram loucos. Você é maluco? Eu falei, amigo, é o seguinte, vamos lá. Você vai terminar essa obra em dezembro. Até lá você vai conseguir pegar os 200, 300 mil do apartamento? Não. Mas e se em dezembro, quando chegar a matrícula bonitinha do cartório, individualiza a matrícula, você já tem 10 vendidos. Aí você catou 2, 3 milhões. Pô, não é legal? Então assim, você consegue viabilizar. E por que sem juros? Você já está bancando a obra mesmo. O dinheiro seu já está lá. Ele que está pondo dinheiro para você está trabalhando com o dinheiro dele. Parcela fixa. Pior coisa que tem é o cara ser enganado em plantão de venda. Ele vai lá, a parcelinha aumentou. Eu tô cansado de tratar clientes doentes e machucados. Eles vêm de outro lado. Distrato, eu já perdi a conta de quantos distratos eu fiz. Eu deveria ganhar por distrato, hein? Porque eu pego, o cara está machucado, eu trato ele, e daqui 2, 3 meses ele volta e vem e fecha o negócio. Porque ele sente confiança. Parcela fixa é um mal do nosso Brasil, né? Todo mundo pensa em juros, correções.
Anuais e semestrais é mais pegadinha de contrato de grandes corporadoras, aí precisa tentar trazer tudo isso, tentar trazer para o cenário, se vai ter, se não vai ter, às vezes alguns conseguem, a gente faz prestação de contas. Esse aqui é um pouco mais ousado, parcelar o saldo da entrada depois que ele terminou. Então eu falo, pô, cara, você faz sua matrícula para ele e ainda vai parcelar um pouquinho? Parcela. Vai ter uma correçãozinha, né? Porque o dinheiro aí você está emprestando, você está financiando para ele. Mas como você precificou bem lá atrás, essa diferença já está paga. Você está ganhando, você está com renda passiva para frente porque você já precificou lá atrás. O segredo é precificação. E esse aqui é o fechamento de venda, sem multas e retenções. Qual que é o diferencial? Sem multas e retenções. Eu conto sempre a mesma coisa. Tudo que eu, né, no caso, como consultora, e você, cliente, não der causa, eu te devolvo 100% do dinheiro. Você fala, pô, você é louco, devolvo tudo. Não quero saber do seu dinheiro. Agora, se caiu um meteoro lá no terreno, você teve culpa do meteoro? Não, você também devolve todo o seu dinheiro. Por quê? Mesmo princípio. Opa, você não teria esse dinheiro, você não teria essa venda, devolve, resolve para ele. A pior coisa que tem é o cara ficar amarrado com você. Nossa, eu tô lá com a consultora, ele não devolve meu dinheiro, ele não sei o que, tá atrasando, porque não sei o que. Meu, é 10 mil, 15 mil, 20 mil, esse cara tá dando 20 conto pra você, devolve logo o dinheiro para ele. Tira da frente. Resolve. Para ele os 20 é a vida dele. O consultor que está com sua obra de 2 milhões, 3 milhões, não é nada. Devolve 20 conto pro cara. Às vezes nem pagou 20, pagou 10, pagou 5. Uns dias atrás vendemos o imóvel na planta, passava em dezembro a matrícula. O rapaz me liga e falou, Alexandre, fui mandado embora. Eu falei, o que você quer fazer? Ele falou, olha, não sei, estou com medo. Eu falei, faz o seguinte, espera, resolve, o imóvel está lá, é seu. Daqui 30 dias a gente senta e conversa. Olha, estou com medo, prefiro desfazer o negócio. Está aqui o dinheiro. Se você arrumar outro emprego, tiver uma coisa, está aqui. Perdeu, porque eu vendi o imóvel em pouco tempo. Mas, deu certo. O que aconteceu para mim? Semana passada ele mandou para mim, perdeu em dezembro. Semana passada ele mandou para mim, você tem um imóvel assim? Estou precisando de uma assim, 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 assim. Eu voltei a me procurar. Se eu tivesse ferrado esse cara para devolver o dinheiro dele, o que ele ia fazer? Nunca mais ele ia falar comigo. Eu fui lá com a presença, ele segurou meu dinheiro, me tratou mal, ficou segurando. Falei, amigo, é o seguinte, o distrato está aí, me passa a conta, eu te devolvo o dinheiro, está resolvido o problema, segue a sua vida, vai embora. E aí hoje nós somos amigos, de modo dizer, né? Ele gerou esse grau de confiança com a nossa empresa. Bom, 2026 e 2027, temos 3 lançamentos na planta. Nós temos um na Arnaldo Pedroso para maio de 26, então esse aqui já está mais pronto do que na planta. Nós temos o nosso residencial Santorini, isso aqui é uma construção nossa, para 2026, termina em agosto ou setembro. Nós temos o Vitório para dezembro de 2026, também sucesso total, Santorini absoluto, sucesso super, 90 metros da estação do metrô Tolstói. Para 2027 nós temos mais 3 lançamentos, então nós temos o Solar dos Pinheiros para março, nós vamos ter o Solar Prime para setembro, esse projeto nosso, Angical Prime, projeto nosso. O que você fez aqui? O que não fez aqui? Cheguei para o construtor e falei aqui, é o seguinte, na sua rua, a 200 metros do seu apartamento, do seu prédio que você comprou, vai sair um prédio, um apartamento, um edifício de 34 metros, 35 metros, com 2 dormitórios para vender a 230, 240 mil. O seu local é melhor. Não tem apartamento grande para vender. A busca por apartamentos maiores está cada vez maior, 40 metros, 41 metros, pode ver isso, é resultado de mercado. Vamos fazer um prédio grande, com 2 coberturas em cima, com sacada e varanda gourmet. Churrasqueira em todos os apartamentos. Sucesso absoluto. As 2 coberturas vendeu em 10 dias. Angical Prime. Esse aqui é novo, esse aqui está no forno. É o Santorini, 2 casas para cima. Eu falei para ele, tá vendo aqui o Santorini? Vamos copiar e colar? Aqui eu vendi tudo. Tá vendendo tudo. Vamos fazer aqui também? Sacada gourmet, 40 metros. Outro produto. Trouxemos um outro produto para o mercado. Então, esse material está na sacolinha de vocês, tem uma pastinha, né, na sacolinha de vocês, um pouquinho desses projetos, tem folder, né? A gente criou um folder que vocês podem divulgar, então se tiver que divulgar para outros clientes, não tem o nosso nome, mas a gente tem todo esse material em PDF, tudo bonitinho, tem vídeos, a gente pode compartilhar tudo com vocês através do Drive, isso é muito legal. Todo esse material e tudo que foi feito aqui,
Isso foi a Parra que fez. Então nós fizemos, a equipe, né? Agradecer o time da Parra aqui que viabiliza esses projetos, que faz as plantas internas, que faz fachada, que faz os projetos dentro, para a gente poder atingir o nosso objetivo maior, que é a venda. Todos esses empreendimentos com parceria exclusiva com os construtores. Tá? Você vai passar lá, está a nossa placa lá. Você vai passar lá, está a nossa placa lá. Não tem um aqui que não vai passar por nós a venda. Todos vão passar por nós. Por quê? Eu fui falar com ele e dar assessoria que ele não estava tendo. Mas você é uma imobiliária. Não. Eu sou uma imobiliária que conecta. Vem cá, senta aqui. Vamos conversar. O que você tem de diferente? Vamos fazer. Olha, está acontecendo isso, está vendendo assim, dá para fazer de tal forma. Vamos fazer junto. E então, quando você compartilha a informação, eu compartilhei meu conhecimento como construtor, eu compartilhei o meu conhecimento como imobiliário, o que o mercado está pedindo, e fomos materializar em cima desses empreendimentos. Além desses 6, tem mais 2 em andamento. Dentro da sacolinha de vocês também tem um outro na Inhamelo, que é um outro patamar, não é Minha Casa Minha Vida. E tem mais um entrando para a gente agora em maio, finalzinho de maio. Tem mais um aqui entrando também. Assessoria completa para o construtor. Se você ver a conversa que nós tivemos com ele, dava dó. Para ele estar pronto. Ele não sabia nada. Nada. Eu não sabia nem quanto de imposto ele pagava. Eu falei, cara, você está louco. Aí ele falou assim para mim, eu vou vender, acho que vai dar 5 mil metros quadrados do lado do metrô Tolstói. Eu falei para ele, seguinte, eu compro o seu prédio e eu vendo, porque eu vendo por 7.200. Foi mais fácil comprar ele pronto, porque está mais barato. Ele ficou assim, eu falei, não, vem cá, vou te ajudar. Vamos sentar, vamos conversar. Estou analisando, então, mais uns 30 dias o projeto deve estar com a gente também. Quer dizer, já está conosco, mas não está materializado dessa forma. Bom, a gente tem que entender o cliente. Então, na planta, a gente tem o nome e renda. Então, ele pode não ter entrada, mas ele tem nome e renda. No consórcio, o cliente não tem disciplina. Às vezes ele não tem disciplina para juntar ou para pagar. Ou não tem condições para poupar. Está muito justo para poupar valores tão altos para dar entrada. Se ele conseguir juntar 500, 600 reais por mês, como ou em quanto tempo ele vai conseguir juntar 50 mil para dar de entrada? O imóvel hoje, em menos de 200, você não acha. 40 mil. Não consegue. Às vezes ele pode ter ou não um bom nome e a renda até é suficiente, mas às vezes não consegue, não tem condições de juntar. Então a gente tem possibilidades. Nosso dever é trazer soluções para esses clientes. Bom, o do consórcio, não sei a familiaridade que vocês têm ou não. Aqui eu falo brevemente, mas nós temos aqui um pessoal de consórcio que vocês podem conectar, eles estão aqui com a gente. É 0 juros, então tem apenas a taxa de administração e fundo de reserva. Tem poder de negociação, então essa carta de crédito vale como se fosse uma compra à vista. Você ainda pode vender essa carta. O uso é flexível, então tem casas, apartamentos, terrenos, até reforma. Você pode usar a linha de consórcio para isso, materializar, e até o uso do FGTS para lances ou amortizar parcela. Então é algo diferente que às vezes para aquele cliente, naquele dia, ele chegou para você e falou assim, olha, eu não tenho entrada nenhuma, não consigo, mas eu posso pagar 500 reais. Você captou que ele pode pagar 500. Você não quer fazer um consórcio? Você não quer tentar juntar o dinheiro de uma outra forma, com essa obrigação, com esse pagamento mensal? Às vezes com 500, 600 reais, ele consegue materializar ou iniciar o processo de transformação dele para poupar para o imóvel. Porque ele deslumbra ali, mas às vezes ele não conseguiu encontrar ninguém que consegue mostrar para ele formas para chegar no imóvel. Ele está cego. Então às vezes são informações como essa. Ele acha que tem que ter... Quantos clientes você já não atendeu que ele acha que vai financiar tudo? Dezenas. Ele acha que vai por tudo. Tem um pouquinho de financiamento, não sei o que. Não vai. Entendeu? A gente pega N casos dessa forma. Bom, e hoje é o dia da mudança. Hoje nós conhecemos um pouquinho da nossa história no Calçados. O novo ciclo de mudança no ramo imobiliário, então eu quero trazer vocês para a gente participar disso, para a gente poder conversar, para a gente poder conectar, tentar ver novas formas da gente conseguir chegar lá. O que você precisa para mudar hoje? Então assim, a gente traz ferramentas que você pode fazer, colocar no seu dia a dia para você mudar. Nós trouxemos os empreendimentos na planta, né, falando brevemente de alguns, mas para você ter uma ideia,
de um pouco desse trabalho, como a gente pode materializar isso. O consórcio como uma ferramenta financeira para viabilizar o sonho de médio e longo prazo dos nossos clientes, das pessoas que nos procuram. Assessoria para construtores, então às vezes a gente conhece alguém que está construindo, alguém que quer construir, alguém que precisa de ajuda, então a gente pode oferecer esse trabalho, né, para poder fazer. E o seu ponto de inflexão, talvez hoje seja a mudança da sua rota, seja hoje, na sua carreira ou na sua empresa. Muitas vezes a gente não percebe, né, mas a gente fica na mesmice, às vezes a gente não escutou, ou às vezes não teve ninguém que pudesse trazer esse tipo de coisa, que é o compartilhar. Eu tento de alguma forma trazer esse tipo de conhecimento para vocês, compartilhar um pouco do nosso trabalho e ver que a gente não tem nada em segredo, né? Porque o nosso segmento é muito isso, muito segredo, muitas pessoas não compartilham, não querem falar sobre o que faz, não querem falar sobre o que está ao seu redor. E com isso, fica na mesmice, ou fecha um pouco os negócios, fica atrás de uma mesa esperando contato. Isso não acontece mais, né? O novo mercado é diferente, ele vai comparar você com mais 200 negros. Não deu tempo de fechar, o que aconteceu essa semana? O cliente, a gente fechou a venda de manhã. Não deu 1h30 e falou assim, no quinto andar, o mesmo anúncio, ele olhou na internet, o cara não é bobo. Entendeu? Só você achando espertão lá, vou aumentar aqui 20 mil aqui para ganhar mais comissão. Não vai, está comparando todo mundo. Entendeu? Hoje está muito dinâmico, na palma da mão dele. Você acha que não acontece na loja de calçados? O cara vai lá, tira foto, olha, experimenta, vai embora e compra na internet. Ele está sofrendo pra caramba. Entendeu? Acontecendo muito. Nós estamos tendo que inovar. Então, nossa loja serve de apoio, omnichannel, outras coisas, está muito conceito. Por que a gente não pode trazer coisas parecidas para cá? Por que a gente não pode se unir? Né? Tem um grupo de lojistas, grupos de imobiliárias da Zona Leste, grupo de imóveis, de construtores da Zona Leste, que possam construir junto, formatar junto, pensar junto, né? Negociar junto, porque esse novo momento de tentar agrupar faz totalmente a diferença. O seu próximo passo é a conexão. Conectar para a gente multiplicar. Sem a gente conectar, dificilmente nós vamos multiplicar. Bom, acredito que seja isso. Eu gostaria aí de agradecer aí a presença de todos. Foi muito gratificante receber todos aqui hoje. Trouxe aqui os contatos, né? Tem um QR Code aqui se vocês quiserem, né, escanear, mas nas pastas a gente tem todos os nossos contatos, o meu pessoal também, para que a gente possa. Então a gente tem eu e a Juliana na parte gerencial da empresa, a Rô no atendimento ao corretor, toda essa parte do suporte, a Sandra do suporte ao corretor, cuida do nosso setor de locação, a gente tem os nossos outros canais e o nosso escritório. Então, gostaria muito de agradecer. Hoje nós vamos, a gente cria agora um espaço, né, ali fora, para que a gente possa se conectar, conversar, dialogar um pouquinho, tem várias coisas, comes e bebes, para que nós possamos aí conversar um pouquinho e tentar iniciar um primeiro passo, que o Conexão seja o primeiro Conexão 1, que possa existir outros, que vocês possam ter gostado e que possa ter agregado conhecimento para vocês e conhecido um pouquinho do nosso trabalho e da PAR. Eu fico muito agradecido aí pela presença de todos. Boa noite.